A grande multidão e a grande heresia da Torre de Vigia na interpretação. O que a Torre de Vigia acreditava até 1935 com relação à grande multidão? Vejamos. No congresso realizado em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, em 1931, Jeová orientou seus adoradores a adotar um novo nome, Testemunhas de Jeová. Em 1935, a grande multidão mencionada em Revelação 7 de 9 a 17 foi corretamente identificada. KM 4 do 4 de 2004. Então aqui nós observamos que em 1931 foi dado o nome Testemunha de Jeová e em 1935 foi identificado corretamente a grande multidão. Há muito consideravam a grande multidão como classe espiritual secundária que estaria associada aos 144 mil ungidos no céu, como as damas de honra ou companheiras desta noiva de Cristo, conforme o anuário de 76. Por muitos anos, até 1935, não se entendia que, em 1935, a grande multidão, antes considerada como uma classe espiritual secundária, que seria de companheiros de noiva de Cristo no céu, foi identificada como sendo outras ovelhas com esperança terrestre. E é especialmente desde 1935 que os ungidos têm tomado a dianteira em procurar pessoas honestas que anseiam viver para sempre numa terra paradísica. Então notem que até 1935 era ensinado que a grande multidão era uma classe espiritual que estaria no céu com os 144 mil. Mas aí, a partir de 1935, a esperança deles passou a ser terrestre. Eles não iriam mais para o céu. Está na Sentinela de 98. Eles eram os mesmos da parábola de Jesus sobre as ovelhas e os cabritos. Como já mencionado, pensava-se que fosse uma classe celestial secundária. Secundária por terem sido negligentes em obedecer a Deus, conforme mostra o livro Proclamadores. Quais as questões sobre a grande multidão surgiram no início de 1935? Alguns sugeriram que a grande multidão era uma classe terrestre. Grant Sweeter, que mais tarde se tornou membro do corpo governante, lembrava. Num estudo em Betel, dirigido pelo irmão T.J. Sullivan, perguntei, visto que a grande multidão ganhará a vida eterna, será que os que constituem esse grupo mantêm a integridade? Houve muitos comentários, mas nenhuma resposta definitiva. Qual foi a resposta satisfatória dada na sexta-feira, 31 de maio de 1935, no Congresso de Washington, D.C.? Diz a Sentinela, nas suas edições de 1º e 15 de agosto de 1935, publicou o que foi declarado naquele discurso. Indicava que um fator importante para a compreensão correta de assuntos é reconhecer o fato de que o principal propósito de Jeová não é a salvação do homem, mas a vindicação de seu próprio nome, ou como diríamos hoje, a vindicação de sua soberania. Então veja aqui que eles acreditavam que o propósito de Jeová em enviar Jesus não era salvar o homem, mas vindicar sua soberania. Totalmente diferente do que a Bíblia ensina, que a Bíblia diz que Jesus veio para salvar o homem do pecado. É então a grande multidão uma classe celestial? A Sentinela mostrou que a linguagem do texto não indicava tal conclusão. Quanto à sua localização diante do trono, mostrava que Mateus 25, 31 e 32 fala sobre todas as nações serem ajuntadas diante do trono de Cristo. Contudo, essas nações estão na terra. A grande multidão, porém, está em pé diante do trono porque tem a aprovação daquele que está no trono.
Então aqui já é dito que a grande multidão não está no céu, diante do trono, mas na terra, quando Cristo se assenta no seu trono para julgar, separar as ovelhas dos cabritos. Mas quem lê Apocalipse 7, nota claramente que a grande multidão está onde estão os anjos, os 4 anciãos e os 144 mil. Então estão todos ali no mesmo local. Então se a grande multidão não está no céu, mas na terra, então ali os outros também, os anciãos, os 4 animais, também estão na terra. Onde está um, está o outro, porque ali estão todos no mesmo local. Agora veja, existe tal grupo de pessoas na Terra, em 1935, diz aqui, o KR, mas na metade da assistência pôs-se de pé. Ou seja, no ponto culminante de seu discurso, o irmão Rutherford solicitou: queiram todos os que têm esperança de viver para sempre na terra pôr-se de pé. Mais da metade da assistência pôs-se de pé. Em harmonia com isso, a sentinela de 15 de agosto de 1935 dizia: vemos agora um grupo que se enquadra exatamente na descrição feita em Revelação 7, concernente à grande multidão. Em 1935 houve um esclarecimento espiritual marcante. No congresso realizado em Washington, D.C., a grande multidão foi identificada como classe terrestre, a mesma que as ovelhas da parábola de Jesus sobre as ovelhas e os cabritos. A grande multidão estaria incluída nas outras ovelhas, sobre as quais Jesus disse: estas também tenho de trazer. Quando o orador Joseph Rutherford pediu: queiram todos os que têm esperança de viver para sempre na terra pôr-se de pé, mais da metade dos presentes se levantou. Então ele diz: eis a grande multidão. Muitos ficaram profundamente comovidos ao entender, por fim, qual era a sua esperança para o futuro. Se está no KR. As incertezas quanto à grande multidão foram removidas quando o irmão Rutherford considerou esse assunto na Assembleia das Testemunhas de Jeová, de 30 de maio a 3 de junho de 1935, em Washington, D.C. Nesse discurso mostrou-se biblicamente que a grande multidão era sinônimo de outras ovelhas do tempo do fim. Webster Elroy recorda que, num momento climático, J.F. Rutherford perguntou: será que todos que têm esperança de viver para sempre na Terra gostariam de ficar em pé? Segundo o irmão Roy, mais da metade da assistência ficou de pé. E o orador então disse: eis a grande multidão. Primeiro houve um silêncio. Lembra-se Midrash Golpe. Então, um brado de alegria e animação foi alta e longa. Está no Anuário de 76. Compreendeu-se naquele tempo que os da grande multidão de Revelação 7, 9 e 10 estão incluídos entre as outras ovelhas mencionadas por Jesus em João 10, 16. São os que ajudam os irmãos de Cristo. São os marcados para a sobrevivência porque estão horrorizados devido às coisas detestáveis feitas dentro da cristandade e as evitam. São como Jonadab, que se identificou abertamente com o servo ungido de Jeová em levar avante a comissão que este servo recebera de Deus. As testemunhas de Jeová entendem que se trata de servos leais a Deus que sobreviverão ao Armagedon, com a perspectiva de vida eterna numa terra levada de volta à condição de paraíso. Está no livro Proclamadores. Qual foi outra novidade que surgiu em 1935? No mesmo ano em que a grande multidão foi corretamente identificada qual classe terrestre, J.F. Rutherford, o então presidente da Sociedade Torre de Vigia, deu o nome de Salão do Reino a um local de reuniões das Testemunhas de Jeová no Havaí. Daí em diante sempre se tem dado esse nome às salas de reuniões usadas pelas Testemunhas de Jeová.
Está na Sentinela de 84. Então, onde foi chamado pela primeira vez Salão do Reino, o local de reunião foi no Havaí. O que as Testemunhas de Jeová, que não eram considerados ungidos, pararam de fazer em 1935? Um relato seguinte: quando fui batizado em 1930, pouco se entendia a respeito dos que teriam vida eterna na terra. Assim, tanto eu como John tomávamos dos emblemas na comemoração, como faziam todos na época. Mesmo em 1935, quando a grande multidão de Revelação, capítulo 7, foi identificada como classe terrestre de ovelhas, o nosso modo de pensar não mudou. Daí, em 1952, a Sentinela, na página 63, publicou um esclarecimento a respeito da distinção entre a esperança terrestre e a esperança celestial. Viemos a entender que não tínhamos a esperança de vida celestial, mas que a nossa esperança era de viver num paraíso terrestre. Depois de 1935, alguns cristãos que haviam participado do pão e do vinho na refeição noturna do Senhor deixaram de fazer isso. Por quê? Porque se deram conta de que sua esperança era terrestre e não celestial. Certa mulher batizada em 1930 disse: embora participar dos emblemas fosse considerada a coisa certa a fazer, especialmente no caso dos zelosos ministros de tempo integral, eu nunca tinha muita certeza de que tivesse uma esperança celestial. Daí, em 1935, esclareceu-se que estava sendo reunida uma grande multidão com a esperança de viver para sempre na Terra. Muitos de nós nos alegramos de compreender que fazíamos parte dessa grande multidão e paramos de participar dos emblemas. Até mesmo as publicações cristãs mudaram de natureza. Ao passo que as dos anos anteriores haviam sido preparadas principalmente para os seguidores de Jesus, gerados pelo Espírito, a partir de 1935, a Sentinela e outras publicações do Escravo Fiel forneceram alimento espiritual apropriado para as necessidades, tanto dos ungidos como dos seus companheiros com esperança terrestre. Está na Sentinela de 98. Em 1935, recebi uma designação do outro lado do vasto continente australiano, relata um TJ. Até então participava dos emblemas do pão, não levedado, e do vinho tinto na comemoração anual da morte de Jesus. Embora isso fosse considerada a coisa certa a fazer, especialmente no caso dos zelosos ministros de tempo integral, eu nunca tinha muita certeza de que tivesse uma esperança celestial. Daí, em 1935, esclareceu-se que estava sendo reunida uma grande multidão com a esperança de viver para sempre na Terra. Muitos de nós nos alegramos de compreender que fazíamos parte dessa grande multidão e paramos de participar dos emblemas. Isso está na Sentinela de 94. Então veja, a respeito da grande multidão. A grande multidão não participam da ceia do Senhor, em comer do pão e do vinho, não são ungidos, Jesus não é seu mediador, não são justificados pela fé, não nasceram de novo, não são filhos de Deus, e sim netos, não pertencem à Igreja de Cristo, pois os que pertencem à Igreja de Cristo são só os 144 mil, não pertencem a Cristo, pois os que pertencem a Cristo somente os 144 mil, são de outro aprisco, não fazem parte do mesmo aprisco, é outro aprisco, e serão salvos pelos 144 mil. Então veja, esse ensino da grande multidão, conforme é interpretado pelo corpo governante, ou principalmente pelo juiz J.F. Woodford, é uma grande heresia. A Bíblia não faz essa distinção. Todos os cristãos são considerados iguais perante Deus. Não existe essa distinção de classe. Essa divisão foi feita em 1935, onde agora existem essas duas esperanças, uma celestial e outra terrestre. Na realidade, a esperança da igreja é uma só fé, um só batismo,
uma só esperança. Não existe duas esperanças. Essa interpretação é totalmente falsa e antibíblica. Essa que é a realidade. Espero que seja de proveito essa breve explanação. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.